O Bitcoin e as criptomoedas nesse segundo semestre de 2024, eu acredito que vai ser uma máquina de colocar dinheiro no bolso dos investidores. As notícias estão excelentes, eu vou mostrar algumas aqui, e você pode até se perguntar, mas Alexandre, o Bitcoin acabou de cair, como é que você vai falar de notícia boa? Calma, calma, seu calabreso. O Bitcoin ele caiu por causa dessa notícia aqui. Os Estados Unidos, o governo americano, fez uma divisão de 2 bilhões e enviou para dois endereços. O primeiro endereço, uma quantia de 10 mil bitcoins, que dá 669 milhões para esse endereço aqui. E ele enviou 19.800 bitcoins, uma quantia que dá 1,33 bilhões para esse endereço aqui. E você deve estar se perguntando também, pô, mas Alexandre, como é que os caras conseguiram descobrir isso? Ah, será que é verdade mesmo? Que eles acharam o endereço do Bitcoin? Galera, estamos falando de blockchain, como, por exemplo, a blockchain do Bitcoin. A blockchain que o Bitcoin utiliza, vocês sabem, é uma blockchain aberta, é uma blockchain pública. E mesmo assim você tem um nível de sigilo. Só que estamos falando da empresa Arcan, uma das maiores empresas on-chain de pesquisa do mundo. E eles têm todos esses dados aqui de tudo que acontece dentro da blockchain do Bitcoin, das criptomoedas, e eles conseguiram estar identificando esse valor. E o Bitcoin caiu? Caiu por causa dessa notícia aqui, mas na verdade o mercado ele identificou de uma forma errada, precificou de uma forma errada. Na verdade, essa notícia aqui, ela é excelente e poderá levar o Bitcoin cada vez para um nível mais alto. Por que, Alexandre? Por causa do seguinte: quando você, quando estamos falando de dado on-chain, quando você envia um endereço para uma carteira, isso significa que você está holdando, que você está visando o longo prazo. E o governo americano está fazendo exatamente isso. Inclusive, você pode pegar o endereço aqui, ó, e colocar no site Zapper. Você coloca aqui ó, na busca o endereço e tá aqui. É um endereço que só tem Bitcoin. A gente poderia fazer a seguinte pergunta: pô, será que tem memecoin? O endereço do governo tem memecoin? Não, tem só Bitcoin aqui. Porque Bitcoin, cara, é totalmente público, né? Então você consegue ver de fato o que está acontecendo. E eu comecei a raciocinar nesses últimos dias o seguinte: tem um cara que se chama Robert Kennedy, né? Robert Kennedy, candidato presidencial, ele sempre falou bem do Bitcoin. E aí o Trump pegou essa estratégia dele, começou a defender o Bitcoin. E agora, cara, não tem mais volta. Olhem isso aqui. Apenas o Bitcoin pode garantir o status de moeda de reserva do dólar americano. O candidato presidencial Robert Kennedy Jr. ouviu falar sobre o Bitcoin através de seus filhos. Agora ele acredita que a criptomoeda deve fazer parte da base do sistema monetário. Galera, pensem só no seguinte: o governo americano ele tem exatamente 2 bilhões em Bitcoin. 2 bilhões em Bitcoin. Só que ao mesmo tempo ele tem uma máquina que imprime dinheiro, imprimiu trilhões de dólares. Imagina se ele começa a comprar Bitcoin de uma forma desenfreada, o governo americano. O Bitcoin vai para 1 milhão de dólares no mínimo, no mínimo. E na medida que o governo ele tem esse plano de colocar o Bitcoin como reserva, né, meio que colocar um lastro no ouro, no dólar como Bitcoin, estamos falando do Bitcoin no patamar de 1 milhão de dólares, de no mínimo 1 milhão de dólares no médio e no longo prazo. E a pergunta que fica é o seguinte: como é que você vai se preparar? Você vai continuar comprando Bitcoin? Porque quando você estabelece uma estratégia, você precisa ter uma visão. Se você não tiver uma visão, como é que você vai ter surfado, extraído o máximo de lucro possível quando o objetivo for concretizado? Então, você estabelecer uma visão é muito, muito importante, tá? Muito, muito importante. Vamos continuar nessa notícia aqui. Essa notícia é sensacional. O candidato presidencial, também conhecido como esse nome aqui, ó, caraca, é Robert Kennedy Jr.
Vou falar como RFK, tá? É o Robert Kennedy. Acredito que os formuladores de política dos Estados Unidos estão rapidamente percebendo que o Bitcoin é inevitável e estão correndo para desenvolver uma estratégia coerente de ativos digitais que preserve o domínio fiscal da América. 60 milhões de usuários nos Estados Unidos investem em criptoativos. Então, por mais que tivesse aquela via de ser anticripto, que o Biden estava querendo exercer no meio da sua candidatura, no meio do bear market, cara, isso não tem como mais, porque todo o povo americano ele é pró-cripto. Acho que agora já passou do ponto onde é inevitável, e agora precisamos avançar como um país que é capaz de obter algum controle sobre o Bitcoin como parte de uma reserva. Em sua visão, uma reserva estratégica de Bitcoin é a única maneira dos Estados Unidos garantirem o futuro do dólar como uma moeda de reserva global permanente. Governos vão ter ouro e Bitcoin. Não tem como, tá? Não tem como. CEO da Wisdom Tree, cripto vai se tornar mainstream. Papai. Solana supera Ethereum em taxas totais semanais pela primeira vez, de acordo com uma pesquisa. Não tem jeito, galera. Ethereum cada vez decolando mais e mais e mais. ETF do Ethereum é um sucesso. Então, para quem está rodando Bitcoin, Ethereum e Solana, tá sucesso puro. Tá sucesso puro. Então, essa queda aqui não significa nada no médio e longo prazo. É praticamente impossível o Bitcoin não romper esse topo histórico aqui. Cara, nas próximas semanas, as notícias estão maravilhosas. Se o Bitcoin ele não rompeu essa região aqui, é por pura manipulação. As notícias nunca estiveram tão boas assim. Quando você analisa o fluxo de dinheiro entrando no ETF do Bitcoin, tivemos aqui, ó, dia 29, um saldo de 124 Bitcoins. 124 milhões, né? Que tem milhões. 124 milhões de Bitcoin. Saldo tá sensacional. E a pergunta que fica é o seguinte: você está se preparando para o Bitcoin atingir $1 milhão? Porque é praticamente impossível ele não bater no médio e no longo prazo essa quantia. Você está se preparando? Coloca aqui embaixo, Tubarão, que eu quero saber a sua opinião. E esse vídeo foi um oferecimento da corretora BingX, a corretora que te permite operar de forma invisível e rastreável. Por quê? Porque você não é obrigado a fazer o procedimento burocrático e chato de KYC. Então é só você clicar aqui embaixo para você ter 10% de desconto nas suas taxas e você operar de forma totalmente invisível e segura. Só clicar aqui embaixo e realizar o cadastro na corretora BingX. Forte abraço e até mais.